Novo presidente do Senado defende pacificação política para resolver crise brasileira. Composição das comissões temáticas será definida na próxima semana. E uma reportagem especial mostra a importância da abertura dos trabalhos legislativos. Boa noite. Eunício Oliveira é o novo presidente do Senado para o próximo biênio. A repórter Dinalva Ferreira acompanhou a reunião preparatória e traz os detalhes. Boa noite, Dinalva. Como ficou a composição da mesa diretora? Boa noite, Hermes. O senador Eunício Oliveira teve 61 votos contra 10 votos do senador José Medeiros, do PSD. 10 senadores votaram em branco. Com a eleição do presidente Eunício Oliveira, a mesa ficou assim. Na primeira vice-presidência, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB. O segundo vice será o senador João Alberto, do PMDB. O senador José Pimentel, do PT, ficou com a primeira secretaria. O segundo secretário será o senador Gladson Cameli, do PP. O terceiro será o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, e o senador Zezé Perrella, do PMDB, vai ocupar a quarta secretaria. Os suplentes eleitos foram os senadores Eduardo Amorim, Sérgio Petecão, Davi Alcolumbre e Cidinho Santos. Durante a reunião, que durou quase 3 horas, o ex-presidente Renan Calheiros, que vai ser agora o líder do PMDB, fez um balanço dos 4 anos de gestão dele. Ele falou dos projetos que foram aprovados e das medidas tomadas para reduzir gastos no Senado. O atual presidente, o novo presidente, senador Eunício Oliveira, também falou sobre a responsabilidade de presidir o Senado e pediu a união de todos. Hermes? Obrigado, Dinalva. E durante a reunião preparatória foram divulgados os nomes de vários líderes partidários. O PMDB será comandado por Renan Calheiros, como você ouviu a Dinalva falar agora. O PTB por Armando Monteiro. Omar Aziz continua à frente do PSD e Ronaldo Caiado do DEM. Paulo Bauer vai coordenar a bancada do PSDB. O PR terá a liderança de Vicentinho Alves e o PP a de Benedito de Lira. Alguns senadores também trocaram de partido. Eduardo Amorim foi para o PSDB, Eumano Ferrer para o PMDB, Lazier Martins ingressou no PSD e Thieres Pinto no PTB. Com a mesa diretora eleita, as atenções se voltam para a abertura dos trabalhos legislativos, marcada para amanhã às 4 da tarde. Mais do que uma cerimônia cheia de rituais, ela reúne pela primeira vez no ano os 3 poderes. E é na solenidade que o Palácio do Planalto e o Congresso destacam as prioridades para os próximos 12 meses. Prioridade, como sempre, a educação. A gente espera que eles abram mais portas de emprego, né? Segurança e saúde, né? É o principal. Essas são as prioridades deles, do povo. E quais são as do governo e do parlamento? É no início do ano legislativo que a gente vai saber. Momento em que o Poder Executivo e Legislativo anunciam as metas para o ano que inicia. É a explicitação de uma espécie de carta de intenções. Ou seja, o presidente vai falar não apenas para os seus colegas parlamentares, não apenas para os visitantes dos outros poderes que estarão do lado dele, mas é como se ele estivesse dirigindo à própria nação. É uma cerimônia cheia de ritos, como a salva de 21 tiros de canhão, a passagem das tropas militares em revista. Tem também a subida da rampa em tapete vermelho e a recepção do presidente do Congresso por autoridades. E é nesta solenidade que os 3 poderes se reúnem oficialmente pela primeira vez. Ouviremos agora a execução do hino nacional. É no Congresso que serão lidas as mensagens dos poderes executivo e legislativo para o ano de 2017. Elas são como um plano de metas. A mensagem do presidente Michel Temer deve trazer também um balanço do que o governo fez até agora e apontar as prioridades para este ano. Já o presidente do Congresso Nacional, que terá sido eleito pouco tempo antes, vai destacar as pautas prioritárias para o parlamento.
As mensagens geralmente trazem um tom cordial e conciliador entre os poderes, mas às vezes podem fugir do script. Há poucos anos, o presidente do Senado, Garibaldi Alves, fez um pronunciamento interessantíssimo ao lado do representante do Poder Executivo, quando ele condenou de forma veemente a utilização exagerada, exacerbada, incompreensível das medidas provisórias. Não se pode tapar o sol com a peneira, que a atividade principal do parlamento, qual seja a de legislar, se tem atrofiado dia após dia. É preciso identificar as causas desse processo que atrai para a vida política do nosso país perigosos limites para a democracia. A abertura dos trabalhos legislativos é até mais ampla do que parece. No fundo, a reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional significa a abertura do ano político no país. Ainda que as coisas já estivessem acontecendo antes, sob ponto de vista oficial, é naquele momento que se dá a partida para o ano político. E convenhamos que 2017 promete, quer dizer, nós temos assuntos demais, nós temos uma pauta carregadíssima. A expectativa agora é saber se a prioridade deles é a mesma que eles querem. E nós voltamos a falar agora com a repórter Dinalva Ferreira, que está ao lado do novo primeiro vice-presidente do Senado. Dinalva? Oi, Hermes. Como você disse, eu estou aqui com o senador Cássio Cunha Lima, que acabou de ser eleito primeiro vice-presidente. Senador, a senhora acha que essa composição da mesa reflete bem o Senado hoje? Reflete porque ela respeitou o princípio da proporcionalidade das bancadas dos partidos. Tanto é que não houve disputa para os demais cargos da mesa, apenas para a presidência, onde o senador Eunício teve uma disputa leal com o senador Zé Medeiros, que tem o nosso respeito também. E para os demais cargos foi feita uma chapa consensual, fruto desse entendimento do respeito à proporcionalidade. É composta a mesa, agora começam as negociações para as comissões. O PSDB já tem alguma posição, pretende defender, já sabe com que comissões deve ficar? A bancada irá se reunir ainda para discutir essa composição na mesa, mas já há um indicativo da presença do senador Tasso Gereissati na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE. Na regra da proporcionalidade, nós teremos ainda talvez uma outra representação de comissão. Mas tudo isso será discutido nos próximos dias para que esse quadro, não apenas do PSDB, mas dos outros partidos, esteja definido. Outra comissão, qual seria? CCJ fica com o PMDB? As comissões, na verdade, elas são escolhidas pelo tamanho das bancadas. Então, o PMDB, que tem a maior bancada, tem a primeira escolha. Depois, a segunda escolha vem do PSDB. A terceira escolha volta para o PMDB. A quarta escolha vai para o PT. E assim vai sucessivamente no rodízio da proporção do coeficiente que as bancadas têm em relação ao número de comissões. Tá certo, senador. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado. Hermes, é com você. Obrigado, Dinalva. E nós vamos acompanhar agora uma entrevista coletiva com o novo presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira. Ele está falando com a imprensa nesse instante. Acompanhe. Importante período que nós estamos vivendo para o biênio de 2 anos como presidente do Senado Federal. Como é que vai ser sua articulação com o Palácio do Planalto, presidente? Olha, eu sou, a partir de agora, eleito pelos meus pares, o presidente do Senado e o presidente do Congresso Nacional. A minha relação vai ser aquilo que eu disse na minha fala. Será a relação de independência dos poderes, harmonia entre os poderes e diálogo entre os poderes. Disse sempre que o diálogo não subordina um poder ao outro, e é isso que eu vou procurar fazer durante todo o período que eu estiver à frente do Senado Federal e do Congresso. Mas as reformas... Líderes, o senhor pretende ativar o colégio de líderes para trabalhar a pauta que o senhor mencionou necessária para acabar com as crises? Olha, a pauta não será a pauta do presidente da casa. A pauta será a pauta construída
com os líderes dessa casa e inclusive, como falei, com as minorias que compõem aqui o parlamento. Então eu disse e vou repetir que sou alguém que vem do maior partido político, vim para a regra, disputei a eleição dentro da regra, mas eu não serei, né, o dono da pauta. A pauta pertencerá ao Colégio de Líderes e a todos os senadores que possam e queiram participar da discussão dessa casa. Presidente, o Renan falou que era a favor do fim do sigilo nas investigações criminais, inclusive na Lava Jato. O líder Romero Jucá também falou que vai apresentar um projeto de lei para acabar com o sigilo e defende que seja aberta essa delação da Odebrecht que foi homologada há pouco pela ministra Carmen. Qual a posição sobre isso? Não apenas nem em relação a essas delações de uma empresa, mas como todas as delações. Eu acho que, nesse momento, coube ao presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, coube ao outro poder tomar a decisão. Portanto, eu aqui, como presidente dessa casa, os projetos que forem apresentados, obviamente que serão submetidos, né, ao plenário do Senado e os senadores, pela sua maioria, é que vão decidir como deve proceder. O senhor defende o fim do sigilo? Eu disse sempre, desde o começo, que o presidente de um poder, o presidente dessa casa, né, vai fazer sempre o diálogo. Mas não cabe a esse presidente tomar nenhuma providência em relação à questão da decisão tomada pela Suprema Corte. É um outro poder, nós temos que respeitar a decisão do outro poder. Sobre a reforma da Previdência vai ser acelerada aqui no Senado? Desculpa, como? Sobre a reforma da Previdência vai ser acelerada aqui no Senado? A reforma da Previdência, como outras reformas, elas terão um debate intenso nessa casa. Como disse ali, eu acho que há a necessidade de se debater essa questão da reforma da Previdência, há necessidade de se debater outras reformas, como eu disse, não construir, né, uma relação com a sociedade brasileira para aproximar, né, o Congresso da sociedade brasileira. Nós todos temos certeza que esse processo é mais do que essencial, é mais do que necessário. Eu disse na minha fala ali, ainda quando pedia voto, que a reforma da Previdência, como outras reformas, assim como leis obsoletas que estão aqui, obsoletas que estão nessa casa, precisam ser atualizadas, precisam ser revogadas, assim como inclusive o nosso próprio regimento. O senhor coloca como lei obsoleta a lei trabalhista, por exemplo? Como é? O senhor acha que uma das leis obsoletas precisam ser revistas é a trabalhista? Eu acho que nós devemos atualizar, né, os códigos na questão da segurança pública, na questão das leis trabalhistas, mas debatendo essas discussões com patrões, com empregados, como eu disse aqui, com o lado laboral, com o lado que constrói, que são os patrões também, a geração de renda e de emprego. Por isso eu concluo dizendo para vocês com toda tranquilidade, vamos debater aqui nessa casa, eu não terei uma pauta do presidente, será a pauta do Colégio de Líderes e quero, se Deus quiser, dar sequência à pauta da sociedade brasileira. Obrigado a vocês. Você acompanhou, então, a primeira entrevista coletiva de Eunício Oliveira como presidente do Senado, né? Ele foi eleito hoje à tarde na reunião preparatória e uma nova comissão diretora também foi eleita. E agora que existe uma nova mesa do Senado, é chegado o momento dos parlamentares começarem a análise e votação da pauta nos próximos dias. A pauta do Congresso em 2017 deve ser marcada por grandes reformas. Alterações nas regras da Previdência, do ensino fundamental e das leis trabalhistas foram propostas pelo Poder Executivo e já estão tramitando. Com a permuta na presidência da República, que assume o Michel Temer, ele toma o protagonismo da iniciativa legislativa e então encaminha uma série de projetos que naturalmente iniciam pela Câmara. Então o Senado só vai poder debater esse projeto após a deliberação deles pela Câmara dos Deputados. Enquanto os deputados começam a discutir as propostas do Executivo, o Senado deve se dedicar a alguns assuntos que já estavam em pauta em 2016.
o Senado Federal vai certamente priorizar o debate a respeito do conjunto de propostas que dizem respeito ao combate à corrupção, as 10 medidas do Ministério Público, a própria lei de combate ao abuso de autoridade, que foi uma iniciativa de alguns senadores, tende a ter uma repercussão agora em 2017. A questão das relações de trabalho, particularmente no que diz respeito à terceirização, enquanto não chegam as outras propostas da Câmara, vai seguramente agitar o debate. E eu acho que também muitas matérias relacionadas ao Pacto Federativo. O governo está fazendo acordo aí com vários estados, repactuando dívidas, socorrendo o estado em dificuldade, e o Senado tem um papel central nessa matéria. Entre os projetos que devem ocupar a pauta do Senado está o pacote anticorrupção. O projeto foi apresentado pelo Ministério Público. São 10 medidas, entre elas a definição do crime de abuso de autoridade e a criminalização do Caixa 2 de campanha. A votação na Câmara foi turbulenta e tem até uma decisão liminar do Supremo para que ela seja anulada. É uma matéria que precisa ser discutida, né? É uma matéria que preserva a autoridade, mas não pode ser votado de uma forma que pareça que é um retrocesso. Isso tem que ser percebido, tem que ser discutido para que se torne um avanço. Ou seja, a boa autoridade seja preservada e a má autoridade, explicitamente, democraticamente, transparentemente, possa ser punida. Eu acredito que, em relação a esse projeto, deva haver um diálogo reestabelecer, reinaugurar nesse ano de 2017, um diálogo com o Poder Judiciário e o Poder Executivo e com a sociedade civil organizada, para que a gente possa efetivamente aprovar uma lei nesse sentido, tanto a lei que fala do combate à corrupção, quanto a lei que fala do abuso de autoridade, porque se continuar essa medição de força entre os poderes, dificilmente chegaremos a um bom termo. Acompanhando a reforma trabalhista do presidente Temer, o Senado deve discutir o projeto que regula e amplia a possibilidade de terceirização. O texto já foi aprovado pela Câmara e agora aguarda a votação do plenário do Senado. A terceirização já é uma realidade. Nós precisamos enfrentar esse discurso, essa discussão imediatamente, porque nós temos mais de 12 milhões de desempregados e nós precisamos tornar o ambiente de trabalho um lugar amigável para que os empresários possam investir. Nós não podemos demonizar tema algum. Tanto o projeto que veio da Câmara, quanto o projeto que o governo Temer encaminhou aqui para o Congresso Nacional, são absolutamente inaceitáveis. E nossa posição vai ser de buscar mobilizar a sociedade para que nós possamos rejeitar essas propostas, especialmente porque abre brecha para que aquelas atividades finalísticas sejam objeto também da terceirização. Outro projeto permite aos estados, Distrito Federal e municípios venderem o direito sobre dívidas parceladas que têm a receber para pessoas jurídicas de direito privado. A matéria está no plenário há algum tempo, mas os senadores ainda não fecharam acordo sobre o assunto. Além de toda essa pauta, os senadores ainda têm uma fila de mais de 20 medidas provisórias. 3 delas esperam apenas a apreciação do plenário do Senado, ou seja, já foram aprovadas na Comissão Mista e na Câmara dos Deputados. Uma delas é exatamente a que muda a estrutura da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Esse texto já vence no dia 9 de fevereiro. Os senadores decidem na próxima semana quem vai compor as comissões e quais serão os seus presidentes. A repórter Sara Reis mostra pra gente como funcionam e a importância do trabalho delas. Veja aí. Plenário do Senado. É daqui que saem grandes decisões, propostas que viram leis e que mexem com o nosso dia a dia. Só que até chegar aqui, muitos projetos ainda precisam percorrer um longo caminho. É nas comissões que as propostas começam a ser discutidas. Elas podem ter sido apresentadas pelos próprios senadores ou estar vindo lá da Câmara dos Deputados.
Havendo número regimental, declaro aberta a 35ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Tem dinheiro para bancar essa iniciativa? A proposta está de acordo com a nossa Constituição? Atende o sistema de saúde? É bom para a área de educação? É aqui que eles vão discutir questões assim. Só no Senado são 13 comissões permanentes, especializadas em diferentes temas. Só que esse número pode chegar a mais de 50, se a gente contar que ainda tem comissão temporária, mista, subcomissão. Não é mesmo, Dirceu? Isso vem a exigir dos parlamentares quase que uma onipresença, né, para que eles possam acompanhar de forma efetiva os trabalhos legislativos. Funciona mais ou menos assim. Deste lado ficam os senadores que fazem parte da comissão. Eles podem ser os autores dos projetos ou os relatores, aqueles escolhidos para avaliar as propostas. Já aqui fica o presidente, que é quem vai coordenar os trabalhos. Vamos passar a palavra agora aos senadores. É o apelo que faço, não a Vossa Excelência, presidente. Vossa Excelência permutou comigo. Nós vamos fazer um relatório para que nós chegássemos ao ponto que nós chegamos. O regimento do Senado determina. A função básica do presidente é organizar e dirigir os trabalhos da comissão. Nesse cenário de organizar e dirigir, ele estabelece as pautas, ele assina a correspondência, ele resolve as questões de ordem. Só que a cada 2 anos, os senadores escolhem um novo presidente e a composição também muda. A composição é estabelecida de acordo com a proporcionalidade partidária. O que é a proporcionalidade partidária? É o número de componentes do Senado que pertence a cada agremiação partidária, a cada partido. E nem sempre o que é votado nas comissões precisa ir para o plenário. Se o projeto aprovado for terminativo numa comissão e nenhum senador apresentar recurso para que ele passe em plenário, ele pode ir direto para a Câmara ou para a sanção do presidente. Projeto de lei do Senado número 146/2007, terminativo. Os senhores senadores que concordam queiram permanecer como se encontram. Está aprovado. Além de votar matérias, as comissões realizam audiências públicas. É quando a sociedade pode opinar sobre as propostas presencialmente. Mas o cidadão também pode opinar e nem precisa estar em Brasília para isso. É só entrar no portal E-Cidadania. Todas as audiências públicas das comissões do Senado são interativas. Então, como interativas? Elas contam com a participação da sociedade. Através do portal E-Cidadania, você pode enviar os seus questionamentos. O portal E-Cidadania teve, em 2013, 1.500.000 acessos. Hoje em dia, nós chegamos a 100 milhões de acessos. Olha só, quer ver um exemplo? Em breve, os senadores vão ter que escolher um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E você pode mandar sugestões de perguntas para quem vai relatar essa indicação lá no Senado. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigada a todos. E você vai ver agora os principais momentos da reunião preparatória que elegeu Eunício Oliveira para a presidência do Senado. A primeira reunião do ano começou com atraso de 1h30. É que os partidos ainda estavam fechando os nomes para compor os cargos da mesa. A presente reunião preparatória, como todos sabem, destina-se à eleição e posse do presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2017-2018. Os candidatos à presidência já eram conhecidos. Com a maior bancada de 21 senadores, o PMDB indicou Eunício Oliveira. O caminho que me traz até aqui é o da tradição. Caminho traçado e determinado por nosso regimento interno. Eunício teve um concorrente. O senador José Medeiros lançou candidatura paralela. Havia um bloco de senadores que queria que o PMDB pudesse ter 2 candidaturas, e não era nada contra o senador Eunício, mas sim que queria esse bloco de senadores que o Senado pudesse apresentar 2 opções. A crise política apareceu nos discursos dos 2 candidatos.
Um tempo de restauração econômica do país, de superação das sucessivas turbulências políticas e um tempo de recuperarmos o equilíbrio das relações entre a União, Estados e municípios. O Brasil, senhoras e senhores, atravessa um dos períodos mais difíceis da história da nossa República. Porém, a cada crise, temos a oportunidade de reafirmar nosso compromisso com a democracia. A votação foi secreta. Os senadores fizeram fila para escolher pela primeira vez na urna eletrônica o novo presidente do Senado. E todos compareceram. O senador Eunício Oliveira foi eleito com 61 votos. José Medeiros recebeu 10 votos e outros 10 senadores votaram em branco. Eunício fez o primeiro discurso como presidente do Senado antes de conduzir a votação dos outros cargos da mesa. Dedicarei a esse mandato toda a vontade da minha alma, experiência que a vida me deu. Ao longo de tantos embates no mundo empresarial e no mundo político. E nós voltamos a falar ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira, que está com outro integrante da comissão diretora que foi eleita hoje à tarde. Dinalva? Oi, Hermes, eu estou com o senador José Pimentel, eleito primeiro secretário. Boa tarde, senador, parabéns. É um desafio, senador, esse cargo? Não tenha dúvida. O Senado Federal tem passado por um conjunto de medidas de publicidade, de informação e de transparência. E este processo da gestão Renan Calheiros permitiu maior eficiência aqui na mesa do Senado, nas nossas atividades e, ao mesmo tempo, uma redução de custos. E é com este olhar da transparência em que essa chapa foi construída. Por isso, não teve divergência. O senhor estava me dizendo que foi a eleição mais tranquila que o senhor já viu aqui. Eu estou completando 22 anos de parlamento, 16 deles na Câmara Federal e estou iniciando o 7º ano no Senado Federal. E essa foi a eleição mais tranquila que nós já tivemos nesse processo, porque nós respeitamos totalmente o resultado das urnas e aplicamos o princípio da proporcionalidade, onde garante a cada partido o seu tamanho conquistado nas urnas. E foi isso o que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, fez. Encaminhou e construiu com as demais bancadas o respeito do seu tamanho. Senador, o novo presidente, o senador Eunício, acabou de dizer que a pauta dele não vai ser, que a pauta do Senado não vai ser a pauta dele, mas a pauta do colegiado, a pauta da sociedade. O senhor acha que essa disposição é um bom começo? Não tenha dúvida, no momento em que você respeita as bancadas, aplica o princípio da proporcionalidade. Então, a plataforma de gestão facilita muito a vida do presidente, de todos os membros da mesa e dos 81 senadores e senadoras. A pauta dele é a pauta do colegiado. Qual é a pauta do PT, senador? É a do colegiado. Aqui não é a pauta de um ou outro partido. Quem conduz essa pauta são os líderes dos partidos. Os membros da mesa têm a obrigação de administrar bem o Senado Federal e o Colégio de Líderes de construir a pauta de votação. Ele citou, por exemplo, a reforma da Previdência, que é uma das prioridades. No nosso partido tem um compromisso com os mais pobres, tem uma clareza que precisamos de um projeto econômico que traga crescimento econômico com inclusão social e distribuição de renda. Por isso é que temos uma agenda, nenhum direito a menos. Contra a reforma, então? Esse é um debate que vai estar presente inicialmente na Câmara, nas ruas e no Senado. E nós temos uma posição clara sobre isso. Durante a nossa administração, de 2008 a 2015, a previdência contributiva, que é a urbana, entre o que nós pagamos e o que nós recebemos, foi sempre positiva. Iniciou exatamente quando eu fui ministro da Previdência Social. Certo, senador, vai ser um longo debate aqui, tanto na Câmara quanto aqui no Senado. Muito obrigada, boa sorte para o senhor no novo cargo. Hermes, é com você. Obrigado, Dinalva. E você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.